Fala galera, tô de volta aqui no canal do Mendel. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Todo mundo, muita gente me pediu para fazer um vídeo com esse assunto. Mas antes de começar a falar do vídeo, vai lá, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para as notificações chegarem no seu celular. Canal do Mendel, vamos lá, tô precisando de seguidor, me ajuda aí, gente. Vamos lá, galera, falar então. Hoje um vídeo muito especial, um vídeo diferente sobre grandes times, grandes seleções que encantaram o mundo e não conquistaram títulos. Todo torcedor atleticano, cruzeirense, palmeirense, ele tem na memória um time que encantou, mas que não conquistou taças. O atleticano tem aquele time de 80, daquela final no Maracanã contra o Flamengo, 81, Libertadores contra o Flamengo lá em Goiânia. O cruzeirense tem aquele time de 77 contra o Boca, da Libertadores. O time de 96, que foi primeiro colocado no Brasileirão na primeira fase e caiu nas quartas para a Portuguesa. Então, ou seja, todo torcedor vai ter um time aí que fala, porra, o time jogou bola pra caralho e acabou que ele não foi campeão. Então eu tenho 3 exemplos de seleções aqui que, assim, cara, foi uma puta de uma injustiça não serem campeões mundiais. Fizeram história no futebol. E aí eu nem conto o Brasil de 50 não, tá? Eu vou começar com a Hungria de 54, que encantou o mundo, né? Que ela revolucionou o futebol, é a percussora da Holanda de 74, que vai falar daqui a pouquinho, eu vou falar sobre ela. Mas começando com a Hungria de Gustav Serbs, a Hungria de 54, ela começou a ser montada no início dos anos 50, com o time do Honvéd, o time húngaro, que até então não tinha ainda muita relevância na Hungria, e o time ele se tornou o time do exército húngaro, e já aí com Puskás, com Oidekut, com Koks, foi a base da seleção da Hungria. E a Hungria, o primeiro estalo que ela mostrou ao mundo, que ela falou assim, eu tô aqui, foi nos Jogos Olímpicos de 52 em Helsinki, na Finlândia. Ela foi campeã olímpica com 5 jogos, 5 vitórias, ganhou da Iugoslávia por 2-0 na decisão. Até então, ainda assim, ninguém dava muita bola para a Hungria. Se Olimpíadas hoje não dá ibope, imagina 70 anos atrás. Ninguém estava nem aí, né? Mas em 53 os ingleses convidaram a Hungria para um amistoso lá em Wembley. Os ingleses, mesmo sem ganhar porra nenhuma, e mesmo passando vergonha em 50 no Brasil contra os Estados Unidos, os ingleses se achavam os melhores do mundo, né? Inventores do futebol, e convidaram os húngaros para fazer um amistoso em Wembley em 53. E a Hungria foi lá, beleza, vamos lá então. 6-3 para a Hungria, em Wembley, a primeira vez que o time da Inglaterra perdeu para uma seleção não britânica em Wembley. Foi uma trozoba de 6-3 para a Hungria, um show de Puskás e companhia. Os ingleses até hoje não sabem o que aconteceu nesse jogo no estádio místico do futebol mundial. E chegou o Mundial da Suíça de 54. Chegou o Mundial de 54, a Hungria caiu no grupo com a Coreia do Sul, com a Turquia, com a Alemanha. Era um regulamento meio esquisito, que 2 times não se pegavam. E a Hungria de cara meteu 9-0 na Coreia do Sul. 9 na Coreia do Sul, 9-0. E aí, na sequência, vieram os alemães, que tomaram de 8-3 para a Hungria. Tudo bem que a Alemanha jogou com 5 titulares, né? E nesse jogo aí o Puskás tomou uma pancada, que jogou a Copa do Mundo aí baleado. E a Hungria passou sem a menor dificuldade e enfrentou o Brasil nas quartas de final, um jogo que teve muita pancadaria, uma chuva torrencial, e a Hungria despachou o Brasil por 4-2, também sem muita dificuldade, passou por cima do Brasil e foi embora. Nas semifinais, a Hungria enfrentou a atual campeã, a Celeste Olímpica, né, o Uruguai, que deu trabalho. Tanto que no tempo normal foi 2-2. E na prorrogação, os húngaros com um preparo físico espetacular, uma coisa do caralho, os húngaros venceram os uruguaios por 2-0 e na final encararam a Alemanha de novo. A Alemanha tomou de 8 lá atrás. E aí, esse jogo é interessante falar,
o placar final, né? A Alemanha ganhou de 3-2, sendo que a Hungria fez 2-0 com 8 minutos de jogo. Milagre de Berna, né, no estádio Wankdorf em Berna, uma chuva torrencial, gramado alagado, lama para tudo quanto é lado. E isso atrapalhou o rendimento do time húngaro, que era um time muito técnico. E a Hungria que tinha chegado a essa final com 32 jogos de invencibilidade, né? Porém, alguns fatores vão explicar essa derrota húngara para a Alemanha na final da Copa de 54. Primeiro, Puskás, como eu falei, contra a Alemanha na primeira fase, tomou uma pancada de um zagueiro alemão e jogou a Copa do Mundo. Não jogou contra o Brasil e contra o Uruguai, e contra a Alemanha na decisão chegou baleado. A Alemanha, nas semifinais, atropelou, meteu 6-1 na Áustria sem menor dificuldade, ao passo que a Hungria teve que jogar prorrogação contra o Uruguai, chegou desgastado, o time húngaro. E o gramado do estádio Wankdorf em Berna, muito pesado, muita chuva, o futebol húngaro muito técnico e o futebol alemão pragmático ao extremo. A Alemanha venceu por 3-2 e aí encerrou-se o sonho magiar, né? A maior Hungria da história do futebol mundial. A Hungria se sucumbiu ao futebol pragmático dos alemães, que ali conquistaram a primeira Copa do Mundo. E depois da Revolução de 56, a Hungria se desintegrou e nunca mais, nem de longe, nunca mais a Hungria se aproximou daquele fantástico time de 54 de Puskás e companhia. 20 anos depois, quando você chega em 74, o mundo olhava para um pequeno país europeu chamado Holanda, que até então não tinha representação nenhuma no futebol mundial. A Holanda disputou a Copa do Mundo de 34, 38, se não me engano, e depois nunca mais. Só que tem um tal de Rinus Michels e uma geração holandesa que foi se formando ali a partir do meio dos anos 60. E o Rinus Michels ele levou o Ajax ao tricampeonato europeu em 71, 72, 73. E nesse time do Ajax já tinha Cruyff, Rezenbrink, Johnny Rep, alguns dos grandes gênios da Holanda que assombrariam o mundo em 74. A Holanda, que na Eurocopa de 72 ela foi mediana, não chegou nem na decisão, mas e nem era o Rinus Michels, né? Ele era um tcheco que treinava a seleção da Holanda, e em 74, um pouco antes da Copa do Mundo começar, o Rinus Michels sai do Ajax e vai treinar a seleção holandesa na Copa do Mundo da Alemanha. E na primeira fase, a estreia contra o Uruguai, poderoso Uruguai, que chegou à semifinal da Copa do Mundo de 70 no México, no tri brasileiro. E o Pedro Rocha, aquele que jogou no São Paulo, foi artilheiro do Brasileirão jogando pelo São Paulo em 72. Pedro Rocha, ele tem uma fala interessante, né, na carreira dele, que ele fala que por 2 vezes em campo ele quis chamar a mãe dele, que foi na estreia dele no Peñarol e Nacional, quando ele tinha 16 anos de idade lá no Estádio Centenário, e no jogo contra a Holanda em 74, quando ele pegou na bola e vinha 5 holandeses para pegar a bola dele, e isso repetiu 3, 4 vezes, falou: eu quero a minha mãe, eu vou chorar. E isso um homem com 32 anos de idade, o Pedro Rocha, né? Ou seja, aquele time holandês era uma coisa absurda, era um time que fazia uma rotação intensa dentro de campo, ninguém tinha posição fixa. Depois você joga no Google, pesquisa lá para você ver. Tem joga no Google lá, Holanda e Argentina, 74. Tem um lance, tem um argentino correndo com a bola e tem 8 holandeses ao redor dele para buscar a bola. Era uma coisa assim absurda. Parecia que os caras eles multiplicavam em campo. E não tinha posição fixa, era uma rotação, né? Por isso que virou o carrossel holandês. E a Laranja Mecânica, né? Que era a alusão a um filme dos anos 70 que fez sucesso. E Johnny Rep, Rezenbrink, o grande, lendário, fantástico Johan Cruyff. E a Holanda foi passando dos adversários, Suécia, 4-1 na Bulgária, e na segunda fase cai na chave com Brasil, Argentina e Alemanha Oriental. E de cara os argentinos, né, que não foram no Mundial de 70 no México, voltaram em 74, tomaram de 4-0.
Alemanha Oriental, 2-0, sem a menor dificuldade. E aí o jogo entre Brasil e Holanda, 74, o Zagallo falou que não tinha que se preocupar, porque ele tinha Leão, tinha Luiz Pereira, tinha Rivelino. E aí todo mundo sabe aquela batalha, a batalha lá de Dortmund, e um quebra-pau, de novo o Brasil no caminho de uma seleção fantástica, de novo o quebra-pau. E aí 2-0 para a Holanda, fora o baile, fora a expulsão do Luiz Pereira, que ele deu uma pancada no Cruyff, e o Zagallo teve que dormir com essa aí, porque ele falou que não precisava se preocupar com a Holanda, e a Holanda vai e pimba, 2-0 no Brasil, tchau Brasil. Holanda na final, Holanda e de novo a Alemanha no caminho. Assim como o Brasil estava no caminho na segunda fase, de novo a Alemanha no caminho de uma seleção fantástica, 20 anos depois. Agora a Alemanha jogando em casa, né, jogando em Munique, no Olympia Stadium. 1 minuto de jogo antes que qualquer jogador alemão tocasse na bola, a Holanda faz 1-0 de pênalti. Porra, vai ser de goleada de novo, né? E mais uma vez os alemães gelados, os alemães, puta merda, Deus, que time pragmático é esse? A Holanda jogando bola, a Alemanha respirou, vamos lá, vamos ganhar esse jogo. E antes de acabar o primeiro tempo, a Alemanha virou o jogo 2-1. A Alemanha 2-1 com um gol de Breitner, um gol de Gerd Müller. A Alemanha virou o jogo, uma pressão absurda da Holanda no segundo tempo, mas não adiantou. E pela segunda vez a Alemanha atrapalhou os planos de uma grande seleção. A Alemanha é bicampeã mundial e de novo a seleção que encantou todos a Copa do Mundo ficou com o vice-campeonato. E depois disso a Holanda foi perdendo força, tanto que 78 na Copa do Mundo da Argentina, embora tenha chegado à final novamente, a Holanda já não tinha mais o brilho do Johan Cruyff, o técnico era o austríaco Chapman, Ernst Happel. E então o Chapman era do Arsenal lá atrás, eu confundi os nomes agora aqui. E a Holanda já tinha perdido aquele brilho do carrossel de 74, o Rezenbrink foi o grande nome ali em 78, mas não tinha mais aquela mística do carrossel holandês que inspirou quem? O Barcelona, de Johan Cruyff com o Romário, com o Stoichkov, aquele time massa de 94, e depois Pepe Guardiola reproduziu esse Barcelona nos anos 2010, 11 ali, com Messi e companhia. E por fim, a última seleção, essa vai doer agora, tá? Essa aí, puta merda, uma seleção do caralho, mas que machucou demais o brasileiro, foi aquele time da Copa de 82 na Espanha, né? Para mim, eu não vi a seleção ao vivo, né? Mas eu conheço muita gente que viu, e eu vi todos os jogos depois pela internet, né? Vi todos os 6 jogos daquela campanha de 82 e sim, eu nunca vi nada parecido. Era um time fantástico que começou a ser montado após a Copa do Mundo de 78, naquele time do Cláudio Coutinho, do campeão moral, que não jogou porra nenhuma, e ele falou que foi campeão moral porque a Argentina meteu 6 no Peru, o Brasil saiu fora. Ninguém engoliu muito aquela história dele de campeão moral, e aí a CBF convidou o Tele para buscar o tetracampeonato mundial na Espanha. Tele que vinha de um brasileirão muito bom em 79 pelo Palmeiras. E o Tele, aliado a uma geração maravilhosa de grandes jogadores, o Tele montou a seleção brasileira de 82, seleção que eu guardo na cabeça a escalação dela: Valdir Pérez, Leandro, Oscar Luizinho Júnior, o meio de campo Tony Cerezo, Falcão e Zico, e na frente Serginho, Sócrates e Éder. Todo mundo jogando no Brasil. Que timaço, que timaço. Você tinha alguns senões da seleção, o Valdir Pérez no gol talvez não fosse a opção número 1. Você tinha Carlos jogando bola pra caramba, você tinha o Paulo Sérgio do Botafogo, você tinha fugiu agora aqui o nome, Leão. O Serginho nunca foi a opção número 1 do Tele, todo mundo sabe disso. A opção número 1 era o Renato Pé Murcho, que jogava no São Paulo e fazia, aliás, nem era o Careca, desculpa, era o Careca, né, que estava vivendo uma fase fantástica, já era do São Paulo, o Careca. Ele se machuca lá na Espanha ele se machucou, e aí tinha Renato Morungaba, que jogou no São Paulo, Roberto Dinamite,
Reinaldo, que jogou no Atlético, que fez alguns jogos preparatórios contra o Tele Santana, mas foi cortado por indisciplina. Falam que é por lesão, mas todo mundo sabe que o Tele não morria de amores pelo Reinaldo, e o Reinaldo acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 82, então a vaga caiu no pé do Serginho. E mesmo com esses senões, mesmo sendo um time extremamente ofensivo, e um time que tinha fragilidades lá atrás, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o Brasil foi passando por amistosos preparatórios, jogou um ano antes, o Brasil enfrentou França, Inglaterra e Alemanha, lá na Europa, ganhou os 3 jogos. 1-0 na França, em Paris, 3-1 na Inglaterra e Wembley, e 2-1 na Alemanha, lá na Alemanha, com o Valdir pegando 2 pênaltis do Paul Breitner. Ou seja, embora no Mundialito do Uruguai, o Brasil fez uma campanha legal, empatou com a Argentina, ganhou de 4 da Alemanha e perdeu a final para o Uruguai. Ficou aquele não, peraí, de novo o Uruguai. Mas o Brasil foi para a Copa do Mundo da Espanha com um favoritismo absurdo, porque não tinha nenhuma seleção. Nem a Argentina, atual campeã do mundo, com Maradona já começando a se destacar, tinha uma seleção. Nem a Alemanha, que seria vice-campeã do mundo, a França, tinha um time tão forte como o Brasil do Tele Santana em 82. E o Brasil foi confirmando isso jogo a jogo na Copa do Mundo. Na estreia, uma virada complicada contra a União Soviética, né? O Bal fez um gol, um piruzato do Valdir Pérez, e o Brasil virou com Sócrates e Éder, 2 gols assim, porra, velho, gol de gênio, né? E aí passou o segundo jogo contra a Escócia, 4-1 de virada, outro golaço do Éder, que foi uma coisa absurda. Depois joga no Google pra você ver, joga no Google, Brasil e Escócia em 82, o gol do Éder, uma puxadinha por cima do goleiro, uma coisa fantástica. E Nova Zelândia, 4-0, sem nenhuma dificuldade. O Brasil avançou em primeiro do seu grupo com 6 pontos. E aí vem a fase decisiva. O Mundial era diferente naquela época, né? Em 82 eram grupos de 4, 6 grupos de 4 na primeira fase. E na segunda fase, classificavam-se 2 de cada grupo. E era um grupo com 3 times. E só o primeiro que passava. E aí a Itália e a Argentina caíram no grupo do Brasil. Olha o grupo, Brasil, Argentina e Itália. Puta que o pariu. E a Itália vinha de uma campanha muito ruim, se classificou ali com 3 empates, uma bagatela danada. A Itália vinha em empate contra Peru, Polônia e Camarões. Quase que fica de fora. Se classificou ali no último jogo, no finalzinho. E a Itália vinha de um escândalo de manipulação de resultados, né, de 2 anos atrás, em 80, que culminou na suspensão do Paulo Rossi. O Milan foi rebaixado, a Juventus foi rebaixada. Foi um escândalo que até hoje, né, vem acontecendo, ou seja, não é de ontem que vem acontecendo esses escândalos de corrupção, de manipulação de resultados no futebol. E o Brasil vence a Argentina por 3-1, para mim, na grande atuação do Brasil no Mundial. Maradona foi expulso, o Brasil destruiu, e a Itália venceu a Argentina por 2-1 no jogo seguinte, ou seja, Brasil e Itália jogariam para garantir a vaga na semifinal, e o Brasil jogando pelo empate. E aí o Brasil pegou o seu melhor adversário na Copa do Mundo. Por mais que a Itália vinha julgando a primeira fase com um futebol horroroso, cheio, com 3 empates, e venceu a Argentina jogando bem, pega o time da Itália. Dinosoff, Cireia, Gentili, Cabrini, Marco Tardelli, Altobelli, Bruno Conte, que era o 10 do time, jogava na Roma, um cracaço de bola. Era um timaço. A Itália tinha um timaço. E o Brasil acabou sucumbindo, né? O Brasil tinha um time muito ofensivo, acabou perdendo por 3-2. 3 gols do Paulo Rossi, que desencantou no Mundial ali, né? Fez 6 no Mundial, foi campeão do mundo e artilheiro, mas contra o Brasil, o Paulo Rossi desencantou, 3 gols dele contra o Brasil chegou a empatar o jogo com o Sócrates e com o Falcão, né? Tem gente que fala que o Cerezo, o segundo gol da Itália, que o Cerezo ele atravessa uma bola no meio de campo, e a zaga fica indecisa ali, Paulo Rossi pega a bola e bate e faz o segundo gol da Itália. Foi um erro? Foi. Coletivo? Também. Um erro do Cerezo, que ele tocou uma bola desnecessária e a zaga ficou sem entender. Paulo Rossi não tem nada com isso. Foda-se os seus.
E aí tem gente que fala que o Cerezo se vendeu porque depois ele foi vendido pra Roma em 83. Vai tomar no cu de um cara desse, né? Os cara que fala uma merda dessa, cuzão do caralho. Desculpa, mas como é que fala uma merda dessa? E aí o Brasil acabou eliminado pela Itália, 3-2, e alguns pontos chamam a atenção nesse time do Brasil, que é um time que encantava o mundo, mas é um time que tinha alguns problemas, né? A zaga fantástica, Luizinho e Oscar, só que muito sobrecarregada. Você tinha um volante de origem, que era o Cerezo, mais o Falcão um pouco à frente, mas nenhum dos dois tinha aquele senso de marcação que nós temos hoje, volantes brucutus. Então, toda hora estourava nos zagueiros brasileiros. Os laterais apoiavam muito, né? Tanto o Leandro, que jogou uma barbaridade. O Leandro jogou bola pra caralho no Flamengo, tá doido? E o Júnior também, que dispensa comentários, avançavam muito. E, ou seja, estourava no time brasileiro lá atrás, na zaga, que era Oscar e Luizinho, que era uma boa zaga, mas não aguentava. Não tinha jeito de você aguentar aquele rojão toda hora. O Brasil levou 6 gols na Copa do Mundo. Um gol por partida em média, né? Então é muita coisa. Para ser campeão do mundo, você tem que tomar pouco gol. O time campeão do mundo toma pouco gol. É raro um campeão do mundo que toma gol pra cacete. É difícil. E o time do Brasil tinha uma dificuldade também na frente, porque não tinha. O Tele, ele insistiu nessa tese, né? Que virou até piada do Jô Soares, da galera, bota a ponta Tele. A seleção não tinha ponta direita. Quem fazia a função era o Sócrates ou o Zico, eles revezavam ali. Na esquerda tinha o Éder. E o Serginho, todo mundo sabia que apesar de ser um baita centroavante, o Serginho estava destoando aquele time ali. Não era um centroavante à altura da seleção brasileira, a seleção que tinha. O Tele deixou de fora gente como o Reinaldo, o Roberto Dinamite, era banco, o Careca se machucou. Enfim, insistiu com o Serginho e não deu certo. Fez 2 gols na Copa do Mundo, um gol contra a Nova Zelândia, contra a Escócia, se não me engano, e um gol contra a Argentina, e só. E perdeu 1 milhão de gols. E o Brasil tinha assistido o jogo contra a Argentina e a Itália, e o Brasil viu que a Itália, com o Gentili, anulou o Maradona. E estava na cara que fazia a mesma coisa com o Zico. E o Gentili anulou o Zico. Até desleal um pouco, chegou ao ponto de rasgar a camisa do Zico. Mas o Gentili anulou. O meia cerebral do Brasil, a seleção não andou. E a Itália foi campeã do mundo. Depois bateu a Polônia, bateu a Alemanha na decisão. A Itália campeã do mundo, com o futebol... Era um timaço, mas tinha um futebol muito pragmático. E a seleção brasileira ficou pelo caminho. E foi aí a terceira seleção magistral que encantou o mundo e que não conquistou nenhuma taça. Beleza? Valeu, abraço, fui!